Olá pessoal, boa noite. Olha nós aqui de novo, agora na sala nova, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, né? Graças a Deus, Deus tem sido bom para conosco, tem nos abençoado. Esse é o nosso primeiro podcast gravado desse estúdio e estamos também, de certa forma, até fazendo um teste aqui, até mesmo para nós, né? Hoje nós vamos trabalhar um tema que chama a importância da educação infantil sobre a perspectiva cristã. Né? Nós vamos abordar nesse tema realmente a educação infantil, olhando sobre de uma visão evangélica cristã, sobre a visão calvinista, né, do que nós pensamos. Quando se fala calvinista, estamos falando de presbiterianos, né, e incluindo alguns outros tópicos, tais como caráter, né, e outros mais que faz parte da nossa educação. Estaremos usando John Calvino, que é um dos líderes reformadores da Igreja Presbiteriana, Abraham Kuyper e também Francis Schaeffer, né? E está presente para esse trabalho os nossos queridos irmãos que têm nos abençoado, a nossa irmã Joana, tá? Que é educadora, depois ela mesma vai falar um pouquinho da formação dela, e o nosso irmão Alan também, que é aquele que tem nos abençoado também, estando junto à nossa mídia. Tivemos algumas dificuldades, por isso não estamos ao vivo, tá ok? Mas Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos iniciar esse nosso momento com uma palavra de oração, como sempre fazemos, e para depois a gente começar, então, eu vou dar a oportunidade ao Alan, à Joana, para eles falarem boa noite, e a gente começa a nossa troca de ideias, ok? Vamos falar com o nosso bom Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, a tua graça, ó Deus, é melhor do que a vida. Por isso, ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos de falar da tua palavra, de anunciar, ó Deus, realmente a tua palavra, e hoje dessa forma que o Senhor está nos dando essas condições de juntos trabalharmos, discutirmos esses pensamentos. Pedimos ao Pai que cada pessoa, ao ouvir, ao participar, seja de fato abençoada pelo Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ala, começo com você. Dê o seu boa noite à igreja e a todos que estão conosco, né, nessa noite. Vamos lá, boa noite. Eu acho que é um tema bem interessante esse que a gente vai discutir hoje. É um tema que realmente afeta não só a sociedade como um todo, mas afeta nós como igreja. E eu acho que é interessante trazer essa discussão, trazer esse pensamento, trazer principalmente as ações, né? Ótimo. Isso é bem importante para a gente ter essa discussão. Ok, Joana, dê o seu boa noite à igreja, fala um pouquinho de quanto tempo você já tem de prática e experiência nessa vida de educadora. Boa noite, gente. Olha, morrendo de vergonha aqui. A Letéia ficou doente, né, pastora? Ela ia dividir comigo aqui essa bancada, mas com temor e tremor a gente vai liderar isso daqui hoje, né, pastor? Amém. Eu agradeço o convite, na verdade o desafio, sabendo que tudo que a gente disser aqui não vai ser simplesmente da nossa parte, mas com certeza a ação do Espírito Santo no dia a dia. O senhor perguntou, né, sobre a minha carreira. Já tem 27 anos? 27 anos nela. De carreira, bastante tempo. Eu comecei no Estado, né, primeira série, eu trabalhava com salas de primeira série, e a diretora sempre me dizia assim, você vai ficar trabalhando com sala de primeira série porque você tem perfil para trabalhar com crianças pequenas. Eu falava assim, meu Deus. Na época eu namorava com ela, ele falava assim, você não vai mais pegar primeira série, porque você fica sempre deprimida quando chega setembro. Mas por quê? Porque quando chegava setembro era aquela fase que as crianças não estavam ainda lendo e escrevendo, e a ansiedade batia o coração, e eu falava, mas a responsabilidade não é só minha. E para a gente aprender que a responsabilidade da educação não é somente do professor, é da família também, principalmente o primeiro lugar da educação é em casa, eu comecei a vislumbrar que tem coisas que a gente faz, a gente pede que o Espírito Santo nos molde, que Deus nos use, que Deus nos capacite, mas saber também que tem coisas que é o nosso limite. E assim, todo professor tem que ter ciência disso também. E atualmente, aí depois fui trabalhar na Prefeitura de Campinas como professora, educação infantil, me encantei na educação infantil. As pessoas falam assim, mas nossa, crianças tão pequenas. As crianças pequenas são as melhores, assim, para dizer, elas são mais sinceras, receptivas e
prontas para fazer o que tiver dar na telha, desde as coisas de peraltices, quanto as questões de amorosidade, de carinho, e você percebe quando uma criança gosta, quando a criança ela se sente bem com você. E atualmente eu sou diretora de educação infantil na Prefeitura Municipal de Campinas, eu estou na direção desde 2009, não foi algo assim que eu busquei, sou muito sincera em dizer isso, eu sempre achei que eu ia terminar em sala de aula, e o Ala sempre dizia, minha sogra também, diretora de escola, muitos anos de carreira, e eles diziam, não, você tem que tentar, mas nunca foi o anseio do meu coração, mas era uma brincadeira, naquelas coisas assim, todo mundo, vamos prestar concurso, todo mundo foi prestar, prestei. Antes de abrir a prova, eu falei, Deus, tu sabe de todas as coisas, o senhor sabe que eu não estudei, pastor, eu tenho que confessar, eu perdi a apostila, naquela época a gente estudava por apostila, né? Era o que a gente tinha, né? 2008, né? Já são 15 Perfeito. anos. Eu perdi essa bendita dessa apostila e não estudei, assim, propriamente dito, para o concurso. E aí, quando eu recebi a prova, antes de abrir a prova, eu falei, Deus, o senhor sabe que não é nunca foi minha intenção, mas o senhor sabe de todas as coisas. Se o senhor acha que eu devo passar nesse concurso para cumprir esse cargo, tá nas suas mãos. Aí toda vez, aí eu passei, né? 10º lugar, diga-se de passagem, nem acreditei na hora que eu olhei e falei assim, não é possível. Falei, Deus, o senhor era meu pastor na época, em Hortolândia. Entendo. O senhor lembra, né? Eu falei assim, olha, vocês vão precisar orar, porque o desafio foi lançado, eu falei com Deus e Deus me... Te deu e a assim, capacidade. Agora o eis-me aqui, né? Eis-me aqui. E é engraçado, quando eu converso com algumas pessoas, eu falo assim, eu nunca pensei, ela falou assim, não tem jeito, quando a pessoa tem que ser, ela tem que ser. Pessoas do mundo falaram isso pra mim. E aí, toda vez que eu entro em parafuso, eu falo, não, Deus, o senhor tem um propósito pra mim nessa função. Me ajude a cumprir essa função. E aqui estamos para discutir a respeito disso. Acho que eu delonguei um pouquinho aí, mas... Não, mas está ótimo. É bom que a gente precisa saber um pouco, né? Bom, hoje o tema que nós vamos trabalhar, gente, como nós já falamos, ele tem base na palavra de Deus, tá? E, biblicamente, nós vamos começar com esse versículo aí de Provérbios 22:6. Quem não sabe de cor em casa? Eu acho que todo mundo sabe, né? Diz assim, instrui a criança ou o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, nós sabemos, conhecemos esse versículo, eu acho que desde a nossa escola dominical, lá no princípio, a gente já começava a ouvir isso. E eu comecei a ouvir isso, acho, dentro da minha casa, né? A minha mãe às vezes fazia correção, eu era ainda muito criança, ela falava assim, eu tô te corrigindo porque a Bíblia fala assim, viu? Então, estamos aqui. E graças a Deus, estou hoje aí com 64 anos, ainda estou no caminho do Senhor. Que esse bom Deus me segure realmente nesses seus caminhos, né? Alan, você conhece bem, eu sei que você conhece bastante. Você quer falar um pouquinho sobre esses autores dos quais nós já fizemos aí citações dele? Calvino, Abraão e qual é o outro mesmo? Sumiu aqui. O Francis Schaeffer, né? Schaeffer, a gente vê desde do começo ali, né, uma visão da importância que o protestantismo traz em relação à educação, né? Ele traz ali uma visão da participação dos jovens, das crianças, desde a tradução ali da Bíblia, então a gente vê uma participação e a importância, né? Entanto, a gente enxerga ali desde da reforma protestante, mas a gente vê o cuidado também que ao longo do tempo, a gente vê vários profissionais atuando ali, como o próprio o Abraham, quanto um teólogo jornalista, né? Ele coloca ali uma preocupação desde o século XIX em relação à educação, ele é muito preocupado em relação à cultura, fala muito ali de conhecimento, né? Da pedagogia calvinista, ele fala muito sobre isso, da importância, né, de defender o cristianismo com uma cosmovisão, está muito mais próximo ali dessa cosmovisão. O Schaeffer também fala, né, que ele também era um filósofo antropologista, né, cristão americano também do século XX. Ele fala de vivermos realmente ali a educação cristã, a formação e a importância também da igreja não se misturar também com a secularidade, né? Mas ele está presente ali junto com a cultura. Então, ele tenta
esses autores tentam trazer realmente uma visão de cultura, mas ao mesmo tempo fundamentado sempre na palavra, né? Trazer uma visão holística de tudo que é a sociedade, mas sempre fundamentado na palavra. E a gente vê, até hoje também, a gente vê que existe a importância realmente da criança estar na escola, da socialização, mas também existe a fundamentação da igreja no coração das crianças. Fundamentação da educação dos pais, do caminho, da palavra, está bem fundamentado para que essas flechas que são lançadas estarem preparados para essa estrutura, para atender, para poder entender o que é aí fora, né? Então a gente tem que ter essa preocupação. Não deixar isolado, mas ao mesmo tempo, como que eu preparo, como que eu transmito os valores nossos, o que é realmente essa visão ampla do que é a sociedade, para que tenha essa solidez das crianças ao meio da sociedade. Ótimo. Dentro dessa visão, então, dos evangélicos aí, né, desses 3 autores, né, o que nós podemos entender dentro de um apanhado geral é que a realidade o cristão é uma pessoa, eu vou usar uma expressão, talvez não seja tão agradável, mas não é um ignorante à história. Exatamente. Né? Ele é um cristão que serve a Cristo, trabalha no reino de Deus, mas também é uma pessoa realmente que busca a cultura, busca o entendimento dentro da própria palavra de Deus. Joana, dentro de tudo isso aí que nós estamos tratando como cristianismo e ensino, né? Não vamos pensar só dentro da igreja agora, como o seu campo, a extensão da sua vida cristã e igreja hoje também está dentro de uma sala de aula, agora numa coordenadoria, né? Ou dentro de uma diretoria. Isso. Né? Fica melhor, eu consigo falar até melhor, né? É gestão escolar, pastor, chama gestão escolar. Olha para você ver, eu estou desatualizado. Estou precisando de voltar para os bancos da escola para dar uma atualizada, né? Dentro dessa gestão que você faz, você continua o seu ministério ali dentro. Antes de a gente entrar propriamente dentro de algumas próprias perguntas, mas eu queria ser essa aqui bem particular minha. Como você vê a sua função, a sua missão cristã dentro desse objetivo? O senhor diz dentro da escola. Dentro da escola, sim. Tá. É um desafio grande, porque a escola, como todo mundo sabe, é laica. Sim. Né? E eu, assim, discordando de algumas pessoas, eu espero que ela continue laica. Pelo seguinte motivo: quando a gente abre a possibilidade que a igreja esteja dentro da escola, ela deixe de ser laica a escola, a gente abre a perspectiva para que outras religiões também estejam dentro da escola. Sim, perfeito. Então a gente abre margem para outras religiões também. Porque assim como eu tenho direitos, as outras religiões também terão esses direitos. Então, assim, existe uma linha muito tênue nesse trabalho, porque, querendo ou não, eu sou cristã. E o tempo todo, na hora que eu tenho a oportunidade, eu falo conforme o que está no regimento escolar, o que preconiza a Secretaria Municipal de Educação de Campinas, que é quem é a minha referência, né? Porque eu sou funcionária da prefeitura, qual que é o regimento que a escola traz. E dentro das minhas perspectivas, essa questão da cosmovisão, o que a gente vai fazendo? Eu sempre vou dando essas pinceladas. No trabalho, no dia a dia, eu não posso falar abertamente, né? Porque sim, perfeito. Né, tem a questão profissional. Mas em todo o tempo, na oportunidade que sempre tem, a gente precisa falar. Aí, às vezes, eu estou numa conversa e a pessoa tal, eu faço a conversa com a pessoa e falo assim: olha, você sabe que eu sou cristã. E como cristã, eu vou te dizer isso. Então, eu tenho conseguido, assim, não sou eu, claro, né? Eu sei que é o Espírito Santo, porque por muito tempo a gente acaba fazendo uma barreira, né, entre as relações com as pessoas, exatamente por esse medo, esse receio de onde você está. Porque numa época que eu trabalhava, as monitoras falavam assim: ela canta músicas dentro da sala de aula que são cristãs, e falava isso para a diretora. E eu fiquei assim: meu Deus, onde eu fui arrumar a minha situação agora? E eu falava assim: não. E é exatamente isso, essa linha tênue, a gente precisa aprender até onde a gente vai. Em alguns momentos, conversa com algumas famílias, eu consigo trazer isso sim, né? O Ala falou assim: um dia você ainda vai
ser chamada. Eu falei assim, olha, enquanto Deus estiver me dando a oportunidade, enquanto eu tiver que o Espírito Santo me incomodar, eu tenho que fazer isso. Porque o mundo jaz no maligno. E aí o Alan até falou da questão do protestantismo. Em uma palestra que eu assisti uma vez de uma faculdade, uma palestra nada a ver com cristianismo, mas ele falou da importância do protestantismo para a educação na época da Reforma. Ah, sim. Porque as pessoas não sabiam ler nem escrever. E o protestantismo via uma oportunidade aí e a necessidade, claro, impelido pelo Espírito Santo, de que isso deveria ser propagado. E aí eles falavam, olha, as pessoas não sabem ler e escrever, então vamos ampliar essa possibilidade para as pessoas. É claro, dentro da igreja com a visão de que as pessoas pudessem ler a Bíblia, mas atrelada à questão social, né? Que é o que o Alan falou também da questão do social. Porque, querendo ou não, a escola tem se tratado muito disso, da questão da intersetorialidade. O que é intersetorialidade? A escola não está sozinha. Ela trabalha com a ciência social, ela trabalha com o pessoal do SUS, que é da saúde, da área da saúde. Aí tem vários profissionais. E a gente percebe que o mundo está sedento disso. Eu estava até comentando com ela podcasts que eu tenho assistido de pessoas que não são cristãs, que mostram a necessidade de se voltar. Eles não falam cristianismo, né? Porque eles não têm essa noção. Sim, não conhece, né? Eles não conhecem, mas Isso. nada mais é mostrando o quanto Deus tem feito falta na vida secular. Eles falam, a escola está fadada ao fracasso, está falida. A família está falida. O Estado está falido. E eles falam da questão da necessidade de se voltar a trabalhar o ser humano, a acolher o ser humano, a mostrar quanto o ser humano precisa das coisas. E assim, na escola a gente tem percebido isso. A necessidade de se trabalhar com essas pessoas, essa necessidade. É claro que a gente não fala às vezes abertamente, né? Mas a gente fala assim, olha, precisando, estamos aqui, a escola está de portas abertas, você precisando, você nos procure, você converse conosco. E as famílias têm tido a gente vê essa sede do mundo. Porque, claro, o ser humano não tem essa noção ainda, né? Porque aquele que não foi alcançado não sabe que esse buraco que existe é porque realmente nós estamos desligados de Deus. Joana, Não pode falar. Os desafios de uma escola confessional, de uma escola não confessional, os desafios são iguais, são diferentes? Os desafios são iguais. O que difere? Uma escola confessional, o pai, ele, por mais que ele não goste, ele está ciente de que aquela escola é confessional. O problema que eu tenho visto é que algumas escolas, já vi um relato uma vez de escola confessional que não tem cumprido o seu papel também. Tem se acovardado. Tá ok. Né? Então, se os desafios são iguais, o problema é que as pessoas não com essa questão de que tudo vira ofensa, porque as pessoas ultimamente tudo se ofende por muitas coisas, né? O pessoal fala geração mimimi. E assim, algumas escolas confessionais, inclusive, têm se resimido da sua responsabilidade. De falar que, por exemplo, aqui na nossa escola não se usa banheiro feminino e masculino junto. A nossa escola tem que ser banheiros feminino e masculino. E as famílias, as escolas confessionais, por medo de perder esse aluno, às vezes abrem exceções. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque eu vi um relato disso. E eu falo assim, mas quando a escola não é confessional, você tem que fazer um malabarismo, né? Porque ainda na educação infantil eu tenho uma facilidade maior, porque assim, não estou tratando com adultos, não estou tratando com adolescentes que estão com essa questão. Apesar que eu preciso que as pessoas abram os olhos. Eu fiz um curso esse mês com o pessoal da assistência social e da saúde e um assistente social que se diz gênero neutro falando que as crianças estão muito abertas para isso. Que os adolescentes, na sua fala, estão dizendo, não assumem, mas eles têm a questão do gênero neutro intrínseco a eles. Então, assim, a gente tem que estar muito atento, porque o mundo está aí.
E as crianças estão. E aí você está perguntando, existe a questão igual? Existe. O desafio é igual, não muda, porque o ser humano é igual aqui. Assim, o ser humano é, na escola confessional ele é ali, na escola secular ele também é. Não existe diferença. Esse ser humano é único, né, pastor? De parar para pensar que todos são pecadores e todos carecem da graça de Deus. Aí, nessa visão de que existem os valores, né? Os valores ali da escola secular, da escola não confessional, da escola confessional, mas esses valores não é só para ser um depósito de criança ali. Não. E assim, eu coloco a criança ali e olha, cumpra-se esses valores. Não importa se ela é ou não confessional, mas algumas coisas a gente exige demais das escolas. E aí existe uma dependência diferente aí. É uma dependência do lar, do afeto, do voltar para a verdade, que é a palavra, voltar para os valores dentro de casa. Então, assim, é lógico a gente pensar que indifere se é confessional ou não, mas tem valores que não é atributo da escola e sim da família? Sim, sim. Existem as questões sociais, né? Por exemplo, a gente cobra de toda a família que a família leve a criança, por exemplo, é a prioridade da criança, a criança tem direito à escola e é dever da família e do Estado. Né? A partir dos 4 anos é obrigatória a frequência da criança. Então, ela tem que estar obrigatoriamente frequentando a escola. A questão do afeto. A gente pede isso para toda a família. Inclusive, se você conversar com o pessoal de CRAS, CREAS, é a mesma coisa. Né? Essa questão da atenção, do desenvolvimento, da negligência, por exemplo, de você conversar com uma família que bateu numa criança, extrapolou, é função da escola, é função da família, é função do assistente social, é função do médico, é função do enfermeiro que atende aquela criança. Então, essa questão permeia em todos os ambientes, não difere. A gente sabe que, assim, existe a dificuldade, por isso que eu falei, a educação primeira é na família. E é da função da família, independe se ela é família cristã ou não. Só que a gente sabe que o nosso papel é muito maior. Que a cobrança vai ser maior. A gente sabe da verdade. Porque a gente começou no versículo, né? Ensina a criança no caminho. E não fala, ensina a criança o caminho. Fala assim, olha, é por aqui que você vai. Quando a gente fala, ensina a criança no caminho, é andar junto. Né? Até estava conversando com o pastor antes da gente começar. Discipular e disciplina têm a mesma raiz. Né? Discipular e disciplina. Quer dizer, você vai discipular aquela criança e vai disciplinar. Mas disciplinar em amor e disciplinar com humildade, mostrando para ela que ela errou, mas você também, como ser humano, como pecador, você também erra. Isso quer dizer que é humildade, mostrar para a criança que você está corrigindo. Eu até estava vendo um depoimento de uma pessoa, eu falei assim, que eu devia ter visto isso antes. Que quando ele ia corrigir o filho dele, ele conversava com o filho, explicava, e falava assim, olha, quando você cometer um equívoco, você vai levar 2 varadas. E ele fala, Deus não criou aquela região à toa. Né? Uhum. E aí ele fala, quando ele fazia a correção com o filho, porque o filho cometeu algum equívoco, algum erro, o que ele fazia? Ele conversava com ele, falava assim, o que você cometeu é pecado, e mostra para a criança, assim, olha, é pecado, todos carecemos da glória de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Corrijo você, conversa com a criança, dá as 2 varadas e dá um tempinho. E fala que depois ele fazia o quê? Ele sentava com a criança, orava com a criança e pedia perdão para Deus, e aí eles iam mostrando para a criança que o caminho é isso. A caminhada cristã, você vai cair e você vai se levantar, mas não é você que se levanta sozinho. Por isso que a gente fala de discipulado, né, pastor? Não é só para a criança, né? É acompanhamento. E a criança, mais do que todos. O pessoal na escola fica assim, tem hora quando eu falo que, querendo ou não, eu falo as coisas na escola, eu falo, a criança nasce em pecado. Aí o pessoal olha pra mim assim, já chuta o irmãozinho dentro da aí a pessoa fala assim, mas como assim? Eu falei, gente, quem é que ensina essas crianças do berçário a puxar o cabelo, a morder, a bater no colega? Alguém precisou ensinar? Não. Ao contrário. E isso o mundo sabe. Você precisa ensinar a criança. Não. Por isso que a gente está fadado muito ao fracasso da família. Porque as famílias estão se abdicando
daquilo que deveriam fazer. Da sua obrigação. Da sua obrigação. Então, significa aí, Joana, dentro desse seu esclarecimento, que essa violência hoje que nós temos enfrentado nas escolas é fruto realmente, vamos pensar, desse falta de ensino, falta de trabalho dentro da própria casa, dentro da própria família? Eu acredito que sim. É claro que, assim, a gente eu estava até pensando outro dia, a respeito disso, né? Tem coisas que fogem do meu controle, porque não sou eu, eu careço da misericórdia de Deus, né? Por mais que eu discipline, por mais que eu converse, por mais que eu ensine no caminho, a gente carece da misericórdia de Deus para que Ele converta o coração dos nossos filhos. Não sou eu que converto, né? Nós não convertemos ninguém, é o Espírito Santo que converte, mas a gente tem um papel principal nisso. Se eu... Coisas bobas, por exemplo, meu filho chega em casa chateado com alguma coisa e eu não converso com ela a respeito daquilo. E, ao contrário, eu lembro muito bem, a Rebeca tinha 1 ano e pouco, não tinha 2 anos. Ela levou 2 mordidas na mesma semana. E a Rebeca, aquela pacatez de sempre, né? Desde bebê. Caladinha. Calada, quieta. E ela chegou com uma mordida um dia. Tá. Na mesma semana, levou uma outra mordida na barriga. Eu falei, filha, você não pode deixar que o outro te morda, né? E eu conversei com ela, até falei pra ela, se você chegar com outra mordida, eu vou chegar em casa, eu vou te disciplinar, porque você não pode permitir que o outro também te machuque. Só que tem famílias que ensinam, se alguém bater em você, você vai lá e devolve. Violência gera violência. Ah, sim, sem dúvida. E aí o que às vezes as pessoas outro dia me questionaram, na escola mesmo, como é que eu falo para o meu filho que eu não posso bater, mas eu disciplino com bater? Eu uso a varinha. Eu falei assim, então, mas existem jeitos de se fazer isso. Eu não vou simplesmente bater por bater. Eu falo que muitas vezes, aí eu falo como pecadora, eu muitas vezes disciplinei as meninas com raiva. Isso está errado. Nós, mais do que nunca, pecamos novamente, porque eu deixo que aquela minha irritação seja descontada, e eu não deveria fazer isso, por isso que eu falei que eu deveria ter aprendido outras coisas, né? Então, mas aí, Joana, o arrependimento de não ter corrigido vai ser maior, né? Ah, sim. Não estou falando que você não deve corrigir, é diferente, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que tem hora que a gente peca no excesso. Ou você peca no excesso, ou você peca na falta. Uhum. E Deus fala, na omissão. E você tem que cumprir aquilo que Ele fala. Sim, né? Só que a gente estava comentando, é Romanos 12, né, pastor, que eu falei? Isso, Romanos 12. Que a gente fala da questão de não tratar o mal com o mal. Sim. Se em casa eu mostro isso e eu faço a mesma coisa, como é que eu vou cobrar do meu filho? Não tem como. Não tem como. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu tô falando e com o que eu tô vivendo. Não dá também para deixar a criança à mercê dela. Porque por ela, pelo ímpeto dela, ou ela vai deixar todo mundo, ela vai virar um saco de pancada, e também não é o intuito. Crente não é saco de pancada. E o quanto a gente blinda os filhos também em relação aos problemas, em relação a deixar a babá celular tomando conta, a TV... a internet, quanto isso traz de consequência até em relação à hiperatividade, aí a gente coloca remédio, e assim, tudo isso vira resultado de falta de ação da família, né? Basicamente, a criação de uma criança, ela deve ter o quê? Carinho, ela tem que ter disciplina, ela tem que conviver, ela tem que brincar, ela tem que participar, ela tem que explorar, ela tem que se expressar e ela tem que conhecer, ela tem que se conhecer. E como é que eu proporciono isso? No celular, que não vai ser. Né? É claro que tem momentos que a criança, na agitação dela, você vai dar um celular para ela ficar quieta ali naquele momento, mas a gente virou, antigamente era babá, que a gente chamava era babá, era televisão. Isso. Né? A gente deixava a criança ali 3, 4 horas em frente à TV, não acompanhava o que a criança estava assistindo, não acompanhava o que ela estava vendo, não discutia com aquilo. Não estou dizendo que a gente não pode deixar, mas tudo tem que ser com moderação, com acompanhamento. Tem as questões, que agora eu não vou saber dizer para vocês, mas tem um tempo permitido. Diz que até 2 anos não deveria se dar tela para criança.
né? A gente não sabe quais são as consequências disso. O que a gente tem percebido atualmente? As crianças estão muito desconexas com o mundo. Preferem viver dentro de um celular, dentro de uma realidade paralela. Crianças que não conversam com outros, que não se dedicam a prestar atenção no que está acontecendo do lado. Malemar fala um bom dia, boa tarde. Fura fila, né, Jana? Fura fila. Nossa. É isso que eu tô falando, a gente tem que educar a criança no caminho. Mas como é que você faz isso se você não acompanha? Não acompanha, exatamente. Se você não anda junto? Eu fui pastor de uma geração, um pouco antes de vocês, e que a Xuxa foi a babá dessas crianças. E eu imagino que hoje as nossas crianças são os netos da Xuxa. E, sinceramente, eu acompanhei isso, assim, era com tristeza. Mas, por exemplo, se o programa da Xuxa começava, acho que 8h30, 9 horas, e ia até meio-dia. E as mães falavam assim, que bênção, eu deixo ela lá, enquanto isso eu faço tudo dentro de casa. Então, essas crianças estão trazendo hoje as dificuldades. Porque elas geraram filhos e esses filhos não sabem o que fazer com seus filhos. Né? Entendeu? Essa geração que foi criada na frente da TV... É a nossa idade. Porque eu lembro que era balão mágico, pastor, e trocaram pelo programa da Xuxa. Eu fiquei numa revolta tão grande, mas tudo bem. Mas, Joana, dentro desse quadro todo, então, eu mesmo falei outro dia, quando aconteceu aquele fato lá no Sul, Blumenau, né? Sim. Do rapaz do Machadinho, eu falei assim, o que a igreja tem feito? Né? Eu questionei, me auto-questionei e falei isso no púlpito, né? Falei assim, olha, o que nós temos feito? Porque também é fácil a gente falar assim, tá faltando Deus na vida dessas pessoas, tá faltando isso, tal. E nós? Né? Mas e nós? O que nós temos feito? Eu que já sou uma geração já mais avançada, né? Pensando assim, o que eu tenho feito para que eu possa ajudar essas famílias? Então, eu estou te falando isso porque eu quero te fazer uma pergunta que diz o seguinte: como você vê, então, o papel da igreja, né? Você como educadora, como você sente, o que a igreja está faltando a igreja fazer para ajudar você lá dentro da escola? Pensa assim. Vamos lá. Eu até fico... É triste demais você saber que crianças... Aconteceram aquilo com a criança... Eu falo, trabalho em escola, assim, a escola viveu mês passado um terrorismo enorme, né? Porque Sim. A questão da insegurança, a questão de todas essas. Mas o que nós, cristãos, temos feito? Nada. E a gente estava até falando, às vezes a gente está tão preocupado com o mundo lá fora, a gente esquece que o nosso lar é o primeiro lugar dos discípulos. As crianças são nossos, é nossa obrigação. É minha obrigação criar filhos que mudem o mundo, né? Que não se amoldem o mundo, mas que o mundo veja neles a diferença. Eu falo que a gente falta... às vezes as pessoas falam assim, meu filho é revoltado, não sei o quê. Existe, não estou falando que porque a gente ora, porque a gente conversa, porque a gente está da igreja, que vai ser tudo lindo, né? Não vai ser lindo. Só a gente parar para pensar, eu vivi dentro da igreja. Cometemos erros e a criança comete. O coração é enganoso e a gente deixa o coração da criança à mercê do mundo. Em que sentido? Não acompanho o que ela tem feito. Não leio a Bíblia com ela. Não oro com ela. Não almoço com ela. Não tomo café com ela. Perdeu esses valores. Não passeio com ela. Não pergunto para ela como que foi o dia, né? Não pergunto para ela. E outra, eu estava vendo mesmo uma pregação, o pastor falou assim, olha, que eu não lembro qual pastor que fazia isso, todo dia de manhã ele leu o Salmo 119 durante o ano. E eles iam um versículo de manhã do Salmo 119. Por exemplo, hoje é o versículo 1. O filho mais velho lia o 1. E falava assim, esse versículo vocês vão aplicar na vida de vocês hoje, onde vocês estiverem. E à noite no devocional, no culto familiar, que é outra coisa que faz falta, que as pessoas não têm feito, como você aplicou o versículo que nós lemos de manhã? A gente não cobra dos nossos filhos isso. A gente tem visto pessoas que cobram muito da escola, cobram muito da igreja, mas não veem que elas próprias não estão fazendo a parte delas.
A Bíblia fala que nós devemos educar a criança no caminho. E é falando assentado, deitado, andando no caminho, falando. Mas eu lembro, a gente andava muito com meu pai. Era 30 minutos ele falando. E tem o dia que você fala assim, meu Deus, ele vai continuar falando? Então Seu Zé Rios. Seu Zé Rios, era assim, ele era enfático. E eu lembro, a gente conversando com outras pessoas da minha família, a minha avó era a mesma coisa. E todas cresceram brincando, pulando, fazendo peraltice. Criança faz peraltice. Eu falo que na teve escola... puxão de orelha também. Com certeza, teve repreensão, teve castigo físico, teve tudo isso. As minhas filhas também tiveram, né? Ainda tem, né? A Rebeca fala assim, nossa, você vai falar de novo, a Isabela. Não acredito, de novo. Eu falo assim, enquanto eu precisar dizer, eu vou dizer. Então, Joana, Porque Deus vai me cobrar disso. Então, o que você está falando é que a maior ação da igreja é cumprir seu papel. A maior ação da igreja em relação à violência, em relação a dificuldades na escola, é ela exercer seu papel dentro da família. Com certeza. Porque Deus falou, vou encher os filhos ao redor da sua mesa. Não fala, pastor, ao redor da sua mesa? Salmo 128. O que é ao redor da mesa? O que a gente está fazendo na hora da refeição? Não é estar no outro quarto no celular, né? Não, né? As coisas básicas da vida, levantar, perguntar, oi, tudo. Não vou falar para vocês que a gente tem dia que não erra, mas assim, o tempo todo eu tô me retomando e falo assim, Deus, me ajuda a fazer diferente. Eu dependo completamente do Senhor. E lembrar que a gente tem que estar na dependência, não é por minha força que as coisas vão acontecer, né? É na dependência do Senhor. Não tem como dizer assim, olha, eu vou fazer isso porque eu acho melhor. Não, eu tenho que ver o que a Bíblia fala para mim. Né? Às vezes as pessoas falam assim, Deus não fala, mas também a gente não lê a Bíblia. A Bíblia tem todas as respostas. O maior manual de todos os tempos, né? Então, Joana, a verdade é que nós estamos vivendo uma época difícil, porque, de certa forma, como você já tinha me colocado antes, né? O Estado está falido, a escola está falida e a igreja também caminha pelo mesmo lado, né? Porque hoje, infelizmente é aquilo que você falou, não temos mais oração, não temos mais o chamado culto doméstico, né? E interessante que certa vez eu estava conversando com um grupo de pessoas, falei assim, olha, de pastores, nós poderíamos voltar a incentivar o culto nos lares, o culto doméstico, né? Rapaz, você está muito desatualizado. Quando você olha assim, você fala assim, bom, em tempo de tecnologia, fazer culto doméstico. Mas não é esse o caminho? Não foi essa forma? Então, quer dizer, se nós voltássemos, porque eu me lembro que minha mãe, ela não deixava, ela era realmente exigente nesse sentido. Ninguém saía de casa antes de fazer uma reunião de oração, entendeu? Então a gente fazia uma reunião de oração de família, geralmente orava ela, e orava o meu pai lá, mas ela era aquela, né? E quando chegava a noite, então, fazia-se o culto doméstico. E algumas coisas assim que eu tenho em mente, que eu tenho gravado até hoje, hinos, né? Se você conversar com a Tayane fala assim, ô pai, como é que é aquele hino lá mesmo, né? Porque eu vivo cantarolando os hinos que aprendi. Era no caminho. Entendeu? E outra coisa, sabe? Eu não sei se vocês conheceram, havia um devocionário, desculpa, o Cenáculo, no Cenáculo, né? E então eu me lembro que a minha mãe lia aquela mensagem, pessoa de pouca cultura, ela lia com dificuldade, mas lia para nós, né? E eu gravei algumas mensagens do que ela leu, daquela dificuldade dela. Lembro da capa de um dos cenáculos até hoje, né? E ela, com respeito à oração, quando lá no livro de Atos, que os discípulos oraram e tremeu o lugar, né? Então a devocional do mês foi inteiro sobre aquele versículo, né? E lá é interessante que tinha uma imagem, a pessoa que fez a ilustração. Marketing, fala, né? O
cara fez muito bem feito. Ele fez como que uma luz que saía, um foco de luz que saía do céu e via e cobria todo aquele povo ali orando, sabe? Então isso ficou na minha... Sabe, eu falei assim, a gente tem que orar. Então, toda vez que eu estou orando sozinho, ou lá eu lembro daquela imagem, eu falo, cadê? Estou procurando, né? É claro que é só uma... Mas isso gravou. Falta isso hoje, porque hoje, se você pedir para os nossos menininhos orar, eles oram. Né? Eles vão orar, oram, tá tudo bem. Mas porque a escola dominical ensinou. E não porque a família ensinou. Isso é muito triste. Realmente. Mostrar o quanto a família está fadada ao fracasso e depois não adianta chorar, né? Eu estava vendo um testemunho nessa pregação que eu ouvi. Uma mãe foi chorar pro pastor. Ai, pastor, meu filho foi para a faculdade. Não é nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos eles vão para a faculdade, eles vão para fora mesmo. Isso. E ela falou assim, mas meu filho abandonou a igreja. Eu sempre levei para a igreja. Ele falou assim, mas sempre a senhora levou para a igreja? Nunca ele faltou na igreja? Ah, não, na época do beisebol, ele faltava, mas era só nessa época. Aí ele falou assim, como que você pode cobrar do seu filho agora algo que você ensinou para ele quando era criança, que o beisebol naquela época era mais importante do que a igreja? Que a igreja. Não tô falando que a gente tem que a igreja é, porque assim, fala que hoje as pessoas vão tudo pro extremismo, né? Ou você fala, igreja, tem que dar todo domingo na igreja, mas também não adianta ser religioso. Né? Também a gente tem que tomar esse cuidado. Mas as pessoas não vão à igreja também, não fazem a leitura em casa, não ensinam a criança e querem cobrar coisas lá depois, né, que não foram inculcadas. Porque, querendo ou não, a criança, ela precisa ser inculcada, ela tá ali, ela é tendente para o mal. Não adianta, a gente sabe, o coração do homem é enganoso. E a criança, ela tende para o mal. Se eu não chegar toda hora e ficar corrigindo, ela vai pender para o mal. A não ser pela misericórdia. A gente sabe que Deus é misericordioso, né? E ele vai agir da maneira que ele for, mas depois Deus vai me cobrar isso, né? Quando a gente fala da questão de Efésios lá 5, que fala da missão da família, né? Da mãe, da esposa, do esposo. Qual que é a função do esposo? Ele é o líder do lar. Ele tem que cuidar da parte teológica da casa, da doutrina. Ele tem que ensinar os filhos, ele tem que ensinar a esposa, ele tem que ser o esteio da família. E a mãe tem uma segunda, é submissa, né? Lembrando que isso não quer dizer que a mulher tem um segundo plano. Pelo contrário, tem mulheres que são muito mais piedosas que o marido em casa. Sim, A foi o gente caso da sabe minha mãe, disso. no caso da minha mãe foi Né? assim. Mas por quê? Mas ela também viu que se ela deixasse por conta dele, talvez, né, o lar não seria daquilo que Deus pretendia para aquele lar. Exatamente. Na verdade, meu pai era um pouco mais permissivo do que minha mãe, né? Essa coisa, não, pai, por exemplo, jogar futebol. Perguntava para ele antes, né? Jogar futebol aos domingos, né? Eu tô querendo jogar futebol ali e tal, né? E às vezes o negócio parece que já é na hora da escola dominical, entendeu? Minha mãe só falava assim, não. Hoje não é porque agora tá na escola dominical, hoje é domingo, é dia do Senhor. Você falar isso hoje para nossas crianças, será que eles vão entender isso? Porque nós estamos falando isso? Aquilo lá era explicado, hoje é dia do Senhor. Né? Então, quer dizer, havia até extremismo do lado da minha mãe em algumas coisas, entendeu? Que a gente foi compreendendo isso mais tarde, mas a forma que ela nos doutrinou foi o caminho certo, foi o caminho correto, entendeu? Bom, Joana, eu estou vendo que o nosso horário já avança, nossa conversa aqui já está indo por 1 hora. É interessante aqui como o tempo passa. Eu até sonhei aqui com alguma coisa, além desse podcast aqui que vai ser levado depois para os queridos em casa, mas nós poderíamos, quem sabe, fazer um desses num período de escola dominical, né? Uma troca de ideia dessa, que mais pessoas teriam oportunidade, não só de dar a opinião, mas também de questionar um pouco mais e discutir um pouco mais. E até experiências, né? Eu acho que assim, as pessoas, às vezes, se acovardam, não falam, não tem. Eu acho assim, a caminhada cristã é isso, né? Não existe quem sabe mais, quem sabe menos. Existe a questão de ser deixado pisado pelo Espírito Santo. Uma discussão dessa seria muito valioso. Então, até pensei isso, sabe? Eu sonhei com isso. Sonhar é bom, né?
Sonhar é bom. Dentro do nosso organograma aqui, que o Alan preparou para nós, ele fez duas perguntas aqui que me chamam bastante atenção, e eu até respondi elas aqui, mas eu quero ouvir você também, claro, e o Alan também a esse respeito, né? Ele diz o seguinte aqui, como a violência nas escolas afeta a vida cristã dos estudantes. Digamos que lá tiver um cristão lá dentro, um menino lá dentro, que seja evangélico, não sei se foi esse bem o pensamento, mas a vida cristã dos estudantes, ou seja, de quem está ali. Isso atrapalha realmente o que tem acontecido hoje dentro das escolas? Então, por isso que eu falo, né? Se a gente não tem intrepidez, os nossos filhos também não vão ter. A gente precisa ensiná-los para eles, assim, olha, a violência está aí, o mundo jaz no maligno, a gente não pode esperar nada diferente. O mundo é mundo desde que é mundo. E daí para pior. Eu estava vendo um especialista em segurança dizendo que, na verdade, esse caso veio à tona porque ele escapou, mas que todos os dias são evitadas milhares de atentados. Milhares. É que aí tem a questão da polícia, a inteligência. Mas assim, quantos nesse momento estão usando a internet e a tecnologia para conversar a respeito de coisas a se fazer, né? Eu sou muito leiga na questão da tecnologia, o Alan melhor do que eu sabe. Existem grupos, né, que se reúnem em salas, são preparadas para aquilo e a gente não faz ideia do que está sendo desenrolado e discutido ali. E às vezes os nossos filhos podem estar nesses meios. E como que meu filho vai fazer diferença nesse meio? Né? Mas como que meu filho vai fazer diferença se eu não instruir meu filho a fazer a diferença? Eu ouvi uma conversa do Dr. Capês, né? E ele estava falando que, inclusive, a inteligência americana, não vou saber dizer, talvez você saiba qual conseguiu bloquear aqui no Brasil pelo menos 15 ataques que seriam acontecidos, realmente dia 20. Entendeu? Eles conseguiram prender essas pessoas. São José dos Campos teve 2 casos, pegou 2 lugares. Tupã teve lugar, e São Paulo, e Minas Gerais e Goiás. Eles conseguiram interceptar, e não acontecer. Isso é o termo correto, para que não viesse a ocorrer. Mas a outra pergunta que ele coloca aqui é: o que a Bíblia tem a dizer sobre violência e como podemos aplicar esses ensinos da educação infantil? Que eu separei alguns versículos, aqui vou falar, e depois o Alan também pode falar sobre isso. Eu falei que é importante a gente observar que dentro dessa perspectiva de vida cristã, todo cristão, todos aqueles que foram redimidos, lavados pelo sangue de Jesus, nós refletimos o caráter de Deus. Não tem como, né? Nós somos cristãos, é como você, como cristão, você olhar para o espelho, você está vendo, você está refletindo, você reflete o caráter de Deus. Então nós temos essa essência de Deus. Qual é a essência de Deus? É o amor, né? Se existe amor, Deus é amor. É a essência de Deus, né? Então o que se espera realmente de um seguidor de Cristo é que ele seja conhecido como um pacificador, né? E isso nós encontramos lá no Sermão do Monte, em Mateus 5,9, que Jesus bem diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, se a questão da violência, nós os cristãos não deveríamos, ou não poderíamos, ou não devemos, ou sei lá, né, qual o termo melhor aqui, mas hipótese alguma sermos incentivador da violência. Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, violência, do bullying, da discussão da briga. Até outro dia a gente estava brincando com o Zé Carlos. Se eu falo Zé Carlos, ninguém sabe de quem eu estou falando, né? Mas se eu falo do Coruja, todo mundo sabe de quem eu estou falando, né? Aí ele falou assim: você pensou, rapaz, eu chego lá na frente e vou pedir para o meu irmão Coruja orar. Eu estou falando isso aqui porque a gente brincou e deu muita risada junto, né? Então, quer dizer, é uma questão realmente difícil, que a gente deveria evitar até essas coisas. Né? Porque, por exemplo, aí vira um dos menininhos que estava do meu lado e perguntou assim: pastor, por que coruja? Pronto.
É porque isso, porque, quer dizer, a própria criança já começou a tecer coisas da cabeça, né? Então, quer dizer, a violência e o bullying, sei lá, de qualquer forma, eu acho que isso vai, de certa forma, denegrir. Então, a Bíblia é totalmente contrária à violência, né? Provérbios, capítulo 16, versículo 29, eu gosto muito desse versículo, diz o seguinte: o homem violento, ele alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Né? É aquele negócio. Eu começo a conviver com ela, começo a conviver com vocês. Se vocês são pessoas violentas, daqui um pouquinho eu estou falando Mesmo palavrão, estou xingando. Sabe? Aí eu trago isso para dentro do lar. Por que os filhos xingam? Né? Por que os filhos fazem isso ou aquilo outro? Como você colocou. Uns vão falar que aprendeu na escola. Na escola. Mas a maioria das vezes está dentro de casa. Dentro de casa. Por que o menininho vai lá e sabe que tem que puxar o cabelo? É porque ele está vendo alguma coisa dentro de casa. Porque o próprio pai, a própria mãe vai aliciando aquela criança. Então, o lar realmente deve ser a proteção realmente, né? E Jesus sempre odiou a violência. Seja de forma que for. Quando lá, né, nós temos o registro lá em Mateus 25, 52, quando Pedro corta a orelha do servo Malco, né? Logo em seguida, o versículo 52, Jesus diz o seguinte: então Jesus lhes disse: embainhe a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Então, quer dizer, é justamente isso. Se eu uso o método de xingar, de falar, de incitar a violência, eu vou ter isso dentro de casa. Tá? Então, quer dizer, eu vejo assim, biblicamente, né, o que a Bíblia tem a nos dizer contra a violência? Eu penso que a Bíblia está falando assim, cara, foge da violência. Não cabe a você a violência. Hipótese alguma. Mesmo que eu esteja hoje aqui mordido com ela, cara, vamos dar jeito nisso, vamos acabar com isso, né? Eu não sei qual a sua opinião a esse respeito, como presbítero agora, né? E a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente está cheio de espírito, qualquer movimento que a gente faça, a gente já é cobrado. Então tem um caso do fim do ano, né? Uma anedota aí bem rapidinha. Eu cheguei que supermercado que era, Jana? O IGA. Cheguei no IGA, pastor, falei assim, olha, gente, tá uma muvuca isso aqui, tá uma bagunça, não é para ninguém ficar nervoso, é pra gente entrar tranquilo e sair tranquilo, mas lotado. Mas eu terminei de falar, o cara corta a frente da Joana e para na vaga que ela ia parar. Mas assim, imediato. Eu falei, não acredito. Acabei de falar e o cara não saía. Eu levantei e fui lá discutir com o cara. Aí eu discuti, o cara ficou bravo, bateu boca, tirou o carro e foi embora. Eu falei assim, mas o que eu fiz? Tinha acabado de falar para ninguém fazer. De falar para ninguém fazer. Aí que exemplo que eu dei, né? Eu falei, gente, tô errado e agora não tem mais o que fazer. Aí ia pedir perdão e seguir. E muitas vezes a gente tem que reconhecer que a gente errou, tem que mostrar para os filhos que existe o arrependimento, existe perdão e a gente não deve cometer o mesmo erro. Então, ensinar que existe perdão, ensinar que existe o arrependimento, ensinar que a qualquer momento que a gente erre, o Espírito Santo vem cobrar. Então, deixar de errar a gente não vai conseguir, né? Mas que o Espírito Santo venha incomodar a gente, eu acho que isso tem que estar muito ligado. Tem que estar muito ligado para assim, puxa, falei errado, fiz errado, tem que corrigir, não posso ampliar esse volume. Hoje eu vejo que a gente amplia muito o volume e isso traz violência. No WhatsApp, nas postagens, a gente não recua para que a coisa esfrie, para que a coisa apacente ali dentro. Não, a gente quer discutir, a gente quer brigar. Bota fogo no parquinho. Põe fogo no parquinho, exatamente. Então, quando a gente entra nesse momento, não quer dizer que a gente está batendo em alguém ali, mas a gente está criando a mesma violência. A gente está trazendo aquela violência de um jeito, em forma de texto, que tem a mesma situação da violência física. Então, porque a gente tem que evitar. Tem uma palavra torta, recua,
Se for o caso, não amplia dentro de casa, que a gente amplia muito os problemas dentro de casa. Sim. A gente tem que segurar para os nossos filhos. Ou quando os filhos vêm trazendo um problema, a gente fala assim, olha, a gente até comentou das 3 peneiras, né, Jana? É. Alguém veio falar alguma coisa para mim, né? Acho que foi o Léo, né? O Léo falou um negócio para mim, eu falei, Léo, antes da gente começar a conversar, passou pelas 3 peneiras? Que 3 peneiras? Aí expliquei para ele, aí ele falou assim, então é melhor a gente não falar nada. Então a gente não vai falar nada. Por quê? Porque aí gera mais violência, porque a gente gera mais intriga, então a gente tem que tomar cuidado o quanto a gente amplia, e aí a gente não está sendo o bem-aventurado, a gente não está sendo feliz por causa disso, e a gente não está sendo pacificador. E se a gente não é pacificador, nós não estamos Cumprindo o que Jesus pediu para Exato. nós. Né? Bom, eu creio que nós teríamos muito a falar. E aquilo que você mesmo falou para mim antes, né, é um assunto que daria para a gente ir muito mais longe. Mas não só pensando lá na escola, mas eu acho que hoje pensando na nossa própria vida, na educação, nos nossos filhos, dos meus netos, as minhas filhas, graças a Deus, estão aí, mas dos meus netos, né? Será que amanhã estarão na igreja? Qual a minha contribuição para que eles... Né? Eu creio que nós poderíamos aí agora sim sonhar, pensar e quem sabe fazer esse debate na escola dominical, pelo menos uma vez por mês, e tirar um debate específico para determinados Eu assuntos. estou vendo que, por exemplo, as pessoas do mundo estão gerando situações que nós, enquanto cristãos, temos a resposta e a gente não responde para as pessoas. Sendo egoísta. A gente é egoísta, a gente não mostra, né, o caminho, a gente não mostra. A gente falou da questão de que nós devemos amar. E amar não é algo que brota, não adianta a gente dizer que vai brotar. É algo que a gente precisa aprender a fazer, né? Por isso que quando fala, ame seus inimigos, né? Porque a gente precisa, porque não é fácil. É fácil a gente rir, chorar com quem tá chorando, né? Rir com quem tá rindo, dependendo do que tá ali, você fica com inveja, você não ri. Você fica assim, poxa, podia ter sido comigo, não com essa pessoa, né? Então, assim, às vezes a violência, às vezes as pessoas se esquecem que não é simplesmente a gente pegar um instrumento cortante, uma arma de fogo e atingir a pessoa. Palavras, muitas vezes, machucam muito mais do que um elemento cortante, né? As pessoas estão carentes, necessitadas de palavras que a gente não dá conta, a gente não fala para as pessoas, a gente guarda para nós mesmos. A gente é egoísta, a gente não distribui o evangelho não é meu, né? As boas novas, cadê? Jesus fala assim, ide, ele está mandando, ele não está falando, ele não está pedindo, ele está mandando a gente ir. Né? E a gente não vai, a gente não mostra para os nossos filhos que eles também devem ser esses discípulos, que eles devem pregar o evangelho, que eles devem fazer diferença onde eles estão, que a violência no mundo existe, mas que não está perdido, né? Que o mundo vai ser renovado em nome de Jesus Cristo, Jesus vai voltar, tudo aquilo que é assim, a vingança cumpre a ele, cabe a ele se cumprir, né? A gente sabe que o mundo está aí, as pessoas, mas as pessoas carecem. E a gente fica selecionando quem é que vai receber e quem é que não vai. Né? A gente falou de questão, o senhor falou, né, de como que a gente educa essas crianças. O mundo está falando, tem uma pessoa, ela é uma psiquiatra, ela fala assim, ela nem é cristã. Acho que ela nem acredita em Deus pelo que ela fala lá. Mas ela fala assim que o mais importante não é o que ela tem, o que ela está fazendo, mas qual o legado que ela está deixando. Se pessoa do mundo está falando isso, que vergonha para os cristãos, né? Eu interpelo muitas vezes pessoas na escola que se dizem cristãs. Aí eu falo assim, olha, eu falei com você como diretora, agora eu vou falar como cristã. Você está fazendo o seu papel? E eu quero que você me cobre também quando eu não cumprir com o meu papel. Né? Porque a gente também tem que ter essa humildade, falar assim, olha, não fiz, peço perdão para você e a gente vai fazer agora. O que a gente pode fazer diferente? Eu falo, as crianças, eu recebo crianças de 0 a 5 anos que ficam o dia inteiro na escola. Crianças que não têm lar. Lar que a gente diz, não é simplesmente um teto sobre a cabeça, né? Tem crianças que nem teto sobre a cabeça tem direito, né? Mas não tem lar, não tem pessoas que se importam com elas, passam na escola das 7 da manhã até as 18 da tarde, algumas que são de 0 a 3 anos. Que escola que eu tenho proporcionado para essas crianças? Que pessoas eu tenho deixado que estejam trabalhando ali? Às vezes a pessoa não é cristã. Eu bato muito nessa tecla. Tem uma pessoa na minha escola que ela não é cristã.
Ela diz que ela não acredita em Deus e ela consegue cumprir muito melhor o papel dela do que alguns que se dizem cristãos ali dentro da escola. Porque você já vê, a criança já não tem um porto seguro. Aí ela chega na escola, ela não tem nada de respaldo. Ela não vai ter esperança. Uma criança dessa continua sua vida sem esperança no que contar. Então é complicado isso. O seu papel como educadora, o nosso papel como educador dentro do lar. A gente tira a esperança das crianças e não deixa o legado. Sim. O que é aljava, pastor? Quando a gente fala, né, que Deus dá herança, vem filhos do homem. Né? Aljava, né? O que Com seria? flecha, Com a né? flecha. Não é bolinha de gude, né? Não saco de bolinha de gude. Aljava era a bolsa onde ele colocava as suas flechas. E para que serve essa As flecha? flechas seriam os filhos guerreiros, né? Ele está falando lá que eram os filhos de escudo, proteção para a vida da gente. Né? Os filhos são bênçãos na nossa vida. E aí a flecha é para ficar guardada na aljava, pastor? Aí que está a grande dificuldade. Que a maioria quer enfiar ela dentro da jarva e fala, você não sai daí. Né? E aí, o que nós acabamos? Destruímos. Aí a gente cria filhos preocupados somente com a carreira. Exatamente. E não com a salvação. Sabe, uma das coisas que eu tenho pensado, não é fácil. Mas, por exemplo, hoje, nasce um menino, o filho, o pai e a mãe já determinam, né? Isso aqui vai ser um doutor, vai ser isso e aquilo. Você não vê mais um sonho de pai e de mãe, falando assim, isso aqui vai ser um pastor. Não é pastor pelo sentido da palavra pastor, não. Fala assim, para anunciar o evangelho. Para ir. Eu não vou incentivar meu filho a pregar evangelho. Eu incentivo meu filho para jogar futebol, porque hoje você vai ser jogador, né? Hoje é youtuber. Já é youtuber? Eu incentivo meu filho a ser um jogador, um youtuber, sei lá, qualquer troço, dá dinheiro, né? Agora tá taxado o dinheiro estrangeiro, capaz de acabar o youtuber. Mas pensa assim, você vai ser pastor. Mas não é só para ser pastor, no sentido de você ser pastor, liderar uma igreja, não. Você vai realmente anunciar esse evangelho, rapaz. Você vai viver o cristianismo. Você não vê pai fazendo isso. Não vê. Entendeu? Você não vê um pai orando para o Senhor, faça desse menino realmente um instrumento da tua vontade. Né? Porque o menino pode ser um doutor, pode ser um médico, pode ser um... Continua sendo instrumento. Ele tem que ser um instrumento de Deus. Mas nós não pedimos isso. Instrumento não tem vida própria, né, pastor? Exatamente. Mas aí nós não fazemos mais isso. Então, isso eu creio que tem gerado também essa outra dificuldade, porque nós enfiamos o nosso filho na concorrência. Você entendeu? Você vai concorrer, meu filho. Mas é errado? Não. Você tem que estudar, né? Acabamos de falar no início, né? Falamos bastante do estudo e tal. Eu acho que essa concorrência... Mas espera aí, rapaz. Você vai concorrer, mas lembra de uma coisa. Você é um cristão. Você é um servo. A nossa oração enquanto mãe, enquanto pai, é uma expressão de um pastor. Nós deveríamos gerar nossos filhos nos nossos joelhos. Gerar em quê? Na oração. Na oração. E realmente falta oração. A gente falta de homeostasis e a gente não chama a atenção dos nossos filhos. A gente acha que está tudo muito lindo, a gente põe os filhos numa bolha, né? E acha que o mundo não merece os nossos... Tem gente que acha que o mundo não merece os nossos filhos. Mas, realmente, mas eles não merecem mesmo. Nossos filhos deveriam ser aqueles que fariam a diferença no mundo, né? Onde pisar a planta do seu pé, aquele lugar tem que ser abençoado. Você tem que fazer a diferença. Independe da profissão que vai seguir. É o que o senhor está falando, independe, porque nós sabemos que a pessoa vai fazer a diferença no local onde ela estiver. Vai ser um cristão ali, ó. Você está aqui, você vai entrar aqui, mas, peraí. Você pode ser o melhor profissional. A área do Alan, né? Mídia, tecnologia. Mas onde ele está ali, ele tem que ser um exemplo de cristão, ele tem que abençoar aquelas pessoas. Aí, fala, rapaz, o meu negócio é isso aqui. Gosto disso aqui. Isso aqui de crente aí não... Né? Deixa pra lá, quero não. Você nunca vai gerar filhos para isso? O que vai acontecer? Algo que, inclusive, rodou no grupo da igreja aí, o que o Hernandes falou outro dia. Eu achei interessante o que ele falou.
Ele falou que os nossos avós eram mais crentes que nossos pais, né? Nossos pais são mais crentes do que nós. É. E nós somos mais crentes do que nossos filhos. Aí qual a conclusão? O que vai ser daqui a 10 anos? Não vamos ser mais crentes. Porque a cada dia que passa, vai o que? Se perdendo. Se degradando. Degradando. E aí a gente vê a importância. Por mais que a gente coloque na conta dos pais ali essa necessidade dos valores e ter ali o culto doméstico, ter a oração, ter o exemplo, mas nós, como igreja também, a gente tem que fortalecer nosso EBD. Sim. Por mais que a gente... Porque a gente sabe que tem pais que não têm estrutura. Mas a igreja tem que acolher, Sim. ela tem que estar presente, ela tem que ser firme. Ela tem que entregar e ela tem que mostrar os valores mesmo que estão pautados na Bíblia. Então, assim, é importante que a gente faça uma EBD com qualidade, é importante que a gente mostre que aquilo tem valor, né? Porque a gente enxerga lá as crianças da igreja, elas estão sempre participando, eles estão sempre presentes. É para fazer bagunça mesmo, né, pastor? Tá ali dentro é para fazer bagunça, mas tem que estar presente, tem que participar. E assim, a gente vê a importância da presença da criança ali dentro, porque ela é o corpo de Cristo, ela tá ali dentro, ela tá fazendo parte. Não é a igreja do futuro, né? Sim. É a igreja do presente, ela tá ali. Ela tá ali. É a igreja hoje. É a igreja. Então, a importância que a gente tem que dar para a IBD, ela tem que ter essa importância. Quando a gente discute, quando a gente fala de salas, quando a gente fala da qualidade do material, quando a gente cobra, eu acho que a gente tá... Não quer dizer que a gente está elevando o conhecimento. Não, é porque a escola está cobrando muito mais que a própria igreja. A educação secular, ela cobra muito mais das nossas crianças do que a própria igreja. Por que eu tenho que falar assim, não, puxa, coitado, ele não vai precisar ver isso aqui. Não, ele tem que ver. Ele tem que estudar o breve catecismo desde criança. Exatamente. Ele tem que compreender aqui o que é. Hoje. A gente ia sortear bastante livro hoje, tem vários aqui. Então ele tem que conhecer o que é o breve catecismo, ele tem que conhecer o que é o cristão inteligente tem que saber. Então ele tem que conhecer a igreja que ele congrega, ele tem que conhecer detalhes ali dentro da palavra, ele tem que saber interpretar aquilo que ele está lendo, porque a gente cobra isso das nossas crianças dentro da escola. Você não sabe fazer uma redação, mas faz uma síntese num texto bíblico. Tem dificuldade porque não formou o vocabulário, pega uma Bíblia que facilite o vocabulário para a criança, leia com ela, explique. Então assim, a IBD ela tem uma importância muito grande. A educação ela tem uma importância muito grande. Não eximimos a responsabilidade dos pais, mas ela tem uma importância grande. Sem dúvida. Eu acho que essa tem que ser a nossa visão como igreja. Nós não estamos aqui apenas para entreter o povo. Nós estamos aqui para realmente trazer reino de Deus aqui. Jesus nunca... você pode ver, ele parava para ensinar e quando ele percebia que o povo estava ali atrás apenas de alguma coisa, ele dava na cabeça do povo. Quando o pessoal foi lá, ele multiplicou os pães. Depois, quando ele chegou do outro lado, o povo já estava lá, ele pega e fala assim, vocês estão aqui não é porque vocês querem a minha palavra, mas é porque vocês comeram pão e quer pão. Acabou. Ele explicou, o meu negócio aqui não é esse, não é dar pão para vocês, sabe? Porque hoje, infelizmente, essa ideia de que a igreja cresceu, a igreja está maravilhosa, não é assim. Mas, gente, o povo está indo atrás de uma barganha. Qual foi seu comentário em Valinhos, segunda-feira? Se a quantidade de igreja fosse sinal de uma sociedade sadia, o Brasil estava muito bem. Estava muito bem. E a quantidade de igreja que nós temos no Brasil... Porque, por exemplo, igreja hoje é barganha, modismo. Uhum. Hoje, se você pegar Bola de Neve já é um modismo, não, já está para trás. Dançarino já ficou, já não é mais. Entendeu? Hoje são é worship, né? Aí tem o hedonismo, aí tem o eu, que a Joana comentou, é sempre o eu, o que eu vou ganhar, o que eu vou fazer. Então Só aí que na Bíblia, quem fala eu
Quem que é? É Deus. Eu sou. Eu não sou nada. Quem sou eu? O maior pecado do homem caiu na questão de que eu quero ser igual a Deus. E o pecado sempre vai girar em torno do meu próprio Exatamente. eu. E a gente peca quando das crianças, porque criança dá trabalho. Criança cansa. Não é fácil. Ninguém falou que ia ser fácil, né? Criança dá trabalho. Só que, assim, nós, enquanto cristãos, nós temos uma responsabilidade muito grande, além de educar para a escola, para levar essas crianças para serem bem educadas, para serem obedientes, não responder professor, fazer a lição de casa, porque coisa também que às vezes as pessoas não cobram, que a criança estude, tem que cobrar da criança, tem que cobrar a criança que ela respeite o professor, tem que cobrar a criança que ela respeite o colega, tem que cobrar a criança que ela não brigue com o colega, tem que cobrar para a criança que ela seja o melhor naquilo que ela vai se fazer. Porque nós temos que fazer o melhor. Com as limitações, temos todas limitações, mas tem que fazer o melhor. Só que a gente se esquece que a gente tem que fazer não é para nossa glória, é glória de Deus. A glória de Deus, ele não divide com ninguém. Ele não divide. E a gente tem essa mania de querer dividir, né? E aí a gente vive tão inciso. Quando a gente fala de amor próprio, as pessoas ficam tão centradas em si próprias, que se esquecem de que a gente está aqui não é por nós. Nem Jesus veio aqui e ficou por ele, que é Deus, quem sou eu para falar, não, as coisas têm que ser para mim, do meu jeito, as crianças dão trabalho, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho... Mas a gente se esquece que Deus deu uma missão para nós. O nosso lar é o primeiro lugar que a gente tem que educar as crianças, em casa. Não é a igreja. A igreja dá o suporte, né, pastor? Tem famílias que não têm, por exemplo, um pai e uma mãe para educar. Aí sim a gente vai dar a gente percebe de outro jeito a educação dentro da igreja. Mas a igreja tem que acordar que aquilo que tem que ser feito na igreja tem que começar lá em casa. Durante a semana. Não é só no domingo. A criança não vai ser só no domingo. Mas, pelo contrário, a gente não deixa a criança faltar na escola. Porque se faltar, né, vai perder. Mas na igreja a gente deixa faltar. É que se faltar na escola vai dar trabalho já. Aí faltar na igreja é um processo. Mas, meus queridos, eu sei que nós estouramos já o nosso tempo, né? Era 1 hora, já fomos para 1h30. O José deve estar bravo com a gente ali, né? Então, eu quero primeiro agradecer a Deus a vida de vocês, especificamente a Joana, que foi a nossa convidada de hoje, né? Que Deus te abençoe, que você possa continuar esse seu ministério lá onde você está, na sua escola. Orem por mim, porque hoje foi lançado o planejamento estratégico da prefeitura e eles estão querendo revolucionar algumas coisas na secretaria. E uma das pessoas que foi convidada para fazer parte do projeto sou eu. É um projeto até 2025. Só o curso são 260 horas esse ano, até dezembro. E o título do meu grupo é Escola Parceira. Então, assim, se o próprio mundo está vendo que a escola precisa fazer a diferença na vida dessas crianças, na vida da sociedade, na vida da comunidade, nós ainda temos um papel muito maior. Muito maior. E a cobrança vai ser muito grande. E como é que eu vou chegar diante do pai e falar assim, Deus, olha, eu não tive tempo de fazer isso, Deus, eu não pude. Eu estava preocupado com eu não consegui fazer isso. Deus, ele vai bater, ele vai pedir. Então, nosso muito obrigado, que Deus te abençoe, que você possa continuar esse seu trabalho lá e aqui. Agradecer o Ala também, né, que preparou tudo. E foi uma luta para nós tentarmos fazer pelo menos essa gravação hoje aqui, né? Mas que Deus possa estar abençoando a sua vida, né? É do jeito que Ele quer, né, pastor? É do jeito que Ele quer. A gente queria de um jeito, nós queríamos de um jeito, aconteceu de outro. Agradecer também os demais membros da comissão, né? Que lutaram também para que isso pudesse acontecer. Mas hoje, ao Conselho da Igreja também. Ao Conselho da Igreja, evidentemente, que está nos dando essa oportunidade, né? Lembrar do próximo, falar um pouquinho do próximo, que vai ser sobre... Sim, com você agora. Tá bom. Falando um pouquinho, a gente vai ter sorteio no próximo podcast e o assunto vai ser muito interessante. A gente vai falar de política, né, pastor? Política, a igreja e a igreja. Então, né, e a política. Então, é um assunto bastante polêmico, é um assunto que traz, assim como a educação, entra também
como que nós nos portamos em relação à educação dos nossos filhos e como que nós nos portamos em relação à sociedade e também em relação à política. Então, próximo episódio a gente vai falar sobre o cristão e a política, né? Sim. Se Deus quiser, estaremos aqui e ao vivo. Ao vivo. Né? Se Deus permitir. Né? Se Deus permitir. Louvamos a Deus também pela vida da Isa, que está conosco, né, Isa? Deus te abençoe, viu, filha? Nós vamos, então, encerrar, porque o tempo nosso foi, né? Eu já estou igual o Daniel que veio aqui, ele ficou tentando lutar para ver se estourou o tempo também. Então, nós vamos encerrar esse nosso momento com a palavra de oração, agradecendo a Deus, realmente, e pedindo que essa palavra seja eficaz na vida do povo. Amém. Você ora para nós? Sim. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, porque a cada instante o Senhor vem nos sustentando, ó Pai, a cada instante o Senhor vem nos capacitando, nos orientando, nos dando, ó Pai, a direção, ó Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha intervir, ó Senhor, nas nossas vidas, nas nossas vontades, nos nossos projetos, ó Pai, nos nossos projetos como igreja, Senhor, nas nossas ações, ó Pai, em cada sociedade, dentro da igreja, e que principalmente, ó Pai, possamos fazer diferença onde estivermos, ó Pai, que possamos ser sal e luz, ó Pai. Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos abençoar nessa nova caminhada, Senhor, em relação ao podcast. Abençoe, ó Pai, a todos aqueles que participarão, ó Pai, aqui desses momentos, ó Pai. Te pedimos que a Tua igreja, Senhor, possa compreender, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, o crescimento, ó Pai, de cada ato, de cada momento aqui que for falado, que for explicado, que for transmitido, ó Pai, o Senhor venha abençoar. Abençoe, ó Pai, a cada um que está assistindo este vídeo, ó Senhor, que o Senhor sabe as dificuldades de cada um, ó Senhor, o Senhor sabe das angústias, ó Pai. Aqueles pais que estão assistindo agora esse vídeo, ó Pai, que o Senhor venha tomar conta da vida deles, ó Pai, dando discernimento, ó Pai, dando sabedoria, ó Pai. Muitas vezes passamos do limite, ó Senhor. Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos orientar, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra, ó Pai, venha aquecer os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, que sabemos, ó Pai, que lá está toda a Tua vontade, ó Pai, lá está toda a direção, ó Pai, para conduzir em relação à educação dos nossos filhos, ó Pai, como marido, como esposo, ó Pai, está tudo ali, ó Pai. Que Teu Espírito Santo venha nos provocar ao conhecimento, venha nos provocar, ó Pai, com sabedoria, ó Pai. Abençoe a cada um, ó Pai, e peço que o Teu Espírito Santo venha conduzir a vida de cada um que está assistindo, ó Pai. Obrigado por cada ato que o Senhor nos concede, obrigado por esse espaço, ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Senhor Jesus, a cada um aqui, ó Senhor, e te peço, ó Pai, que tudo ocorra conforme a Tua vontade e Teu querer, ó Pai. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repouse com cada um e está conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, Amém. gente. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Com Deus.